Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. E aí, povo, tudo na paz? Boa noite. Se você está assistindo de dia, bom dia. Mas era a quarta à noite, né? Então é bom dia, né? Vocês estão bem? Como que tá a correria aí? Como que tá as coisas? Não sei se você está trabalhando. A maioria está trabalhando já. A maioria tá no dia a dia da vitória. Espero que vocês estejam bem. O saldo dessa pandemia está sendo muitas pessoas com início de depressão. O diabo fermentou muitas pessoas, isso pode ter dado muitos problemas, principalmente os neófitos, tá? Então vamos vigiar, né, povo? Nessas coisas aí, estava falando com algumas pessoas e nessa pandemia, por causa da nossa distância, né, do grupo, que quando está em grupo, um está sempre conversando com o outro e tal, e às vezes ajuda um não cair e tal. E tem pessoas que estão quietas, tem pessoas que não falam nada, tem pessoas que estão lá, né? Estão lá. E a gente não pode fazer nada, não pode ajudar, não pode fazer nada, porque estamos isolados, né? Eu não posso ficar impondo nada, eu acho que a pessoa peça, né? Pedir, dar-se usar. Buscar e achar dele, concorda? Mas tem pessoa que começa a pensar, e aí o diabo ele começa a agir, né? E essa ação são pequenas coisas, pequeníssimas coisas, como acontece, né? Tem um amigo que eu tinha porque eu não sei nem se está vivo, mas ele trabalhava na manutenção, né? E esse amigo ele começou a se queixar que estava com uma dorzinha no canto da unha. No canto da unha. E ele foi no médico e tal, né? Tá, uma infecçãozinha, tratou lá e tal, pá. Mas assim mesmo continuava doendo. E depois de um bom tempo, não sei o que houve, um bom tempo mesmo, ele teve que amputar o dedo, porque tinha um material contaminante lá dentro. E aquela dor que ele sentia porque tinha uma limalha. E a limalha era um material que oxidou lá dentro, ele quase derreteu lá dentro e tampou uma veiazinha, não sei como é que foi a história, mas foi grave, porque ele teve que amputar o dedo, né? Tem uma história de uma pessoa lá no interior que nós falamos sábado, e nós estamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa narrou que o parente dele, não sei qual, um sobrinho, alguma coisa assim, ele começou com um problema no dente, aquele canino, desculpa, qual que é aquele último lá, do juízo, né? E ele estava com um problema no dente do siso, que eu não falo juízo, mas siso, e ele ficou cego. Não, cego, ficou cego, porque teve uma inflamação, não sei o que houve, e ele ficou cego. Então, poxa, como começou? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso chama-se consequência de algo simples. E você já sabe disso aí, de algumas consequências de algo simples. São, fala-se assim, cuidado com as pequenas coisas, né? E em Tessalonicenses 5:21 fala bem assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? Eu lembro que quando eu era pequeno,
Hoje em dia não tem mais isso, porque vem tudo lavadinho, tudo bonitinho, né? Arroz vem lavado. Antigamente tinha que se lavar o arroz, o feijão tinha que ficar catando. Hoje em dia ainda se cata feijão, mas é muito raro achar alguma coisa. Se cata feijão por costume. É muito difícil achar alguma coisa assim, pedrinha, muito feijão, já o negócio está bem superior, né? Até pouco tempo atrás sim, mas agora já é muito difícil, porque o beneficiamento já evoluiu, né? É lavado e tal. E o que acontece é que a minha função quando era pequeno eu sou, né? Estamos falando novinho, né? Então, a minha função quando eu era novinho era catar feijão, né? E achar as pedrinhas e retirar as pedrinhas e coisas, feijão quebrado, feijão de baixa qualidade. E são pequenas coisas que a gente vê que lá no meio você não percebe. E aí quando você começa a ter cuidado, você vai ver que tem lá dentro, né? Então, quando você cata feijão, você separa os grãos bons dos ruins, com as pedras e outras sujeiras, né, para jogar fora. E só cozinha os melhores, né, selecionados. Da mesma maneira, nós não podemos separar o que é bom e o ruim e ficar com o ruim, e sim o que é bom. Então, muitas vezes nós tropeçamos em grandes pedras porque porque nós não nos desviamos delas, né? Tropeçamos às vezes pequenos obstáculos que são desprezados e é preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Por exemplo, eu tenho um probleminha aqui no meu pé. Em 91, 92 mais ou menos, eu levei uma queda, eu quebrei os ligamentos do pé, todos os ligamentos. Ficou tudo, os ossos tudo soltinhos. E depois foi um longo processo para recuperar esses ligamentos que não se recuperam tão perfeitamente, sempre vai ter sequela. E eu tenho um problema agora, eu viro o pé muito fácil, ele não tem firmeza, o pé direito. Ele não tem firmeza nenhuma, ele vira muito fácil o pé. Então a gente se preocupa em coisas grandes. Mas um desnívelzinho na calçada, sabe quando o cimento dá uma leve destronadinha assim? Aí quando você vai pisar torto, para mim já vira o pé. Então, mas às vezes eu não noto, porque não está à vista. Então, eu vejo coisas grandes, degrau, essas coisas assim, mas as pequenas coisas, né? Então, nós temos que refletir aí em algumas pequenas coisas. Tem uma vez, eu até preguei sobre as raposinhas, que está em Cantares de Salomão, Cântico de Cânticos 2, verso 15, que fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Talvez você não tenha vivência no campo, com a agricultura, então você não nota uma coisa. Quando a vinha está em flor, tem uns brotinhos lá, cada brotinho daquele vai ser uma uva, né? O início de uma uva, um cachinho, não sei como é que é. Nós fomos para Santa Catarina há pouco tempo, e lá tem a cidade que nós fomos, é cheia de macieira. Então tinha alguns pés carregados de flores e tinha um brotinho. Cada flor daquela seria uma maçã. É lindo, maravilhoso o negócio lá. E o que acontece é que tem gambá. Gambá não é o mesmo gambá americano, mas é um gambá que parece um rato, meio cachorro, não sei como explicar. Ele come as flores, né? E é raposinha, pequenininho, indefeso, mas acontece que ele come as flores. Quando uma pessoa come
Quando essa raposinha come as flores, ela vai desfazer a colheita. Você não vai ter mais fruto, né? Então as raposas são bichinhos pequenos, aparentemente dóceis, por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Então quando as parreiras já estão floridas, né? Para dar as uvas, as raposinhas vinham, comiam as flores, os brotos e não davam mais frutos. Então a raposinha representa os bichinhos de estimação, pecados de estimação, né? Prática que aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. Então, no futuro, você não vai colher aquilo que poderia ou deveria, né? O inimigo muitas vezes disfarça o pecado. Então, para enganar, se possível, os eleitos, está em Marcos 13, 22. Então, ele fala que no final do tempo, que é o tempo de hoje, ele não vai se preocupar em atolar a sociedade em coisas horríveis, porque já está. Ele vai enganar os eleitos. Então ele vai começar a colher, comer as suas flores, quer dizer, tudo que você está dando sinal que você vai colher futuramente, ele vai começar a arrancar. Então nós temos que ter muito cuidado agora, no final das contas, porque nós vamos ser rodeado de armadilhas, a tentação, a provação. Queira ou não, as coisas são terríveis. Se você tem uma fraqueza, eu não sei qual que é a tua fraqueza, você tem a fraqueza. Sabe aquele lugar que você sempre está caindo? Que nem eu era muito nervoso, né? E tem um vizinho lá na frente que vocês estão escutando um som de fundo, talvez não, talvez sim, não sei como está a captação do microfone. Ele tem aquele carro Loucuras do Amor, ainda existe isso, e ele sai lá de vez em quando ele fica o dia inteiro na rua com esse carro, tocando as musiquinhas dele. Por quê? Porque ele está testando o som, na verdade ele gosta de fazer barulho. O meu pecado de estimação era, antigamente, eu ia lá e ia desligar o som dele. ia de um jeito ruim, né? Mas ele ia ficar sem o som dele, né? Então, né? Mas não é isso não, mas tem coisas que poderiam me pegar, sabe? Eu vejo que quando a gente baixa a guarda e a gente para de como que eu posso falar, vigiar o extremo, né? A concupiscência da carne é um negócio complicado, se você vai me entender. A concupiscência da carne é um negócio que ele vem com gostinho. Por exemplo, vamos dizer que você gosta de carro, moto. Você tem uma paixão por carro esportivo, moto. Vamos dizer a moto, né? Uma moto. Então, você começa a procurar na internet vídeos de moto. Entendeu? Aí começa. Corrida de moto, vídeo de moto, motocross, e faz lá rampinha. Opa, gostoso, maravilhoso. Ou carro, sei lá. Depende do que você gosta de moto. Por exemplo, velocidade. Então é corrida de moto, aquela moto, aqueles racha que tem na Fernão Dias aí, ou em algumas rodovias, que os caras chegam a 320 por hora. 360 por hora. 360 por hora é 360 por hora. Dá para entender isso ou não? Não, né? 360 por hora é uma loucura. Não é? É um negócio que, se você respirar mais forte, você perde a vida. Por quê? Porque você cai. Não tem a velocidade maior que eu cheguei na vida foi 200 km por hora com um carro esporte, pronto para isso. E quando você atinge 200 por hora, a estrada ela diminui por causa da velocidade, o teu ângulo da estrada diminui. Você está no meio da pista, parece que a pista é pequena,
Porque qualquer reflexozinho que você faz dá uma grande resposta. Mas na visão mesmo a pista começa a diminuir. Um carro a 360 por hora parece que você está num barbante, parece. Não sei como te explicar isso aí, mas é o campo periférico, né? Ele diminui. Na nossa vida a gente tem que imaginar assim: quando a gente ama uma coisa dessa e a gente começa a ficar na adrenalina, na vontade de ter as coisas, você começa a assistir vídeos, a nossa vontade começa a ser semeada aqui, a concupiscência, a vontade. Então você começa a ter o gosto de ter aquilo. Não sei se você já imaginou isso. É a mesma coisa que acontece na pornografia, por exemplo. Quando você é um camarada ou uma mulher, tem muita mulher que assiste pornografia, começa a assistir a pornografia, o que acontece é que te cria um espírito de defraudação. Você começa a desejar aquilo e começa a fazer uma história daquilo. E aquilo vai se tornar verdade. Você vai desejar tanto que você planeja o dia daquilo. Estão entendendo? Você começa a planejar a queda. Porque começa a ser necessário para você. Você precisa daquilo. A mesma coisa acontece com comida. Se a pessoa fica 24 horas num vídeo de comida, vai acontecer que a pessoa vai querer comer aquilo. E não tem como. Se a pessoa assiste os filminhos lá daquilo que lhe faz mal, vamos dizer, se você gosta de um... Você já caiu na lábia de vendedor? Não. Treinamento de vendas. Por exemplo, você faz um curso de treinamento de venda. Existe um negócio chamado psicocibernética, então neurolinguística, né? Neurolinguista fala assim: você tem que notar o teu cliente. Se ele chega assim, entra na loja com o olhinho brilhando para alguma coisa, usa um carro novo, né? Então o vendedor fala assim: este carro, ele satisfaz sonhos. Este carro, ele é potente, ele é gostoso, isso, a tecnologia, você fala com ele, acontece, né? Pensa bem, eu estava assistindo uma reportagem daquele Jeep novo lá, não é novo, aquele Land Rover, não sei o nome dele lá, um carro caro aí, custa uns 600 mil mais ou menos. Para quem tem é barato, mas eu acho muito caro. 600 mil reais um carro. Ele vai ser um carro que vai se deteriorar logo. Porque é o seguinte, para você trocar uma correia desse carro, você tem que soltar 10 parafusos e a carroceria levanta. Só que você tem que comunicar com a fábrica, plugar o carro numa maquininha, que ele tem um sensor que você tem que comunicar que você vai abrir a carroceria dele para trocar tal correia. Aí você põe a matrícula, se você é capacitado para isso ou não. Se você for capacitado para isso ou não, a fábrica vai te dar uma autorização. Então ele vai falar com o carro que vai ser tirado da carroceria dele. Você tem que tirar toda a carroceria, fica só o chassi com os motores, com tudo lá. Aí você pode mexer no carro, porque ele é todo vedado, todo blindado, aquele capô lá de meio de enfeite. Você só consegue colocar água e mal consegue colocar o óleo, porque o óleo tem que ser também com ferramentas especiais. Então, entenda, quanto não sai essa manutenção para trocar uma correia, né? Só que quando a pessoa compra, o vendedor não fala disso não, né? Então, daqui uns anos, daqui 5 anos, esse carro vai valer quanto? Nada. Por quê? O preço cai muito, a manutenção é muito alta. Só quem tem pode comprar um carro desse. Quem compra um carro desse, a garantia da fábrica é 5 anos, né? Depois que esse cara usou o carro, ele vai vender antes que a garantia acabe. E aí quem compra vai pegar a bucha, que depois vai ter que consertar sem poder. Porque se você não avisa a fábrica, não é um cara especializado, não é
preço que o cara cobra, e simplesmente a fábrica faz assim: esse carro vai ter que reprogramar inteirinho, mas agora não tem problema, não tenho parte com ele. Quanto não fica essa manutenção? Tudo tem uma consequência grave. E nós somos da mesma forma. Por exemplo, nós criamos uma vontade, mas nós não vemos as consequências. Então, tudo que alimenta a nossa concupiscência, vamos dizer, ele é bonito, ele tem um demônio. Não estou falando que tem. Entenda, ele não tem um demônio, mas o demônio que cria a vontade de você comprar umas coisas acima da média, né, e tal, por causa da tecnologia, porque o carro conversa com a carroceria, porque se uma roda fica um pouco levantada, ele acerta a suspensão para compensar não sei o que, o torque não sei das quantas. É necessidade, eu preciso disso. Aí ele cria essa necessidade toda e o diabo coloca aquilo como se você precisasse mesmo. Tá entendendo? E aí, isso com tudo. A pornografia é a mesma coisa. O seu marido não serve mais, a sua esposa não serve mais. Para o jovem, eu preciso disso. Eu preciso disso. Isso aí é o que vai... eu não consigo viver sem. Consegue, filho. Consegue, porque tem muitos que viveram sem. Entendeu? E só que quando você excita de alguma forma, porque você vive, você está lá, né? Você se toca e coisa, você vai querer, filho, porque são sensações, é concupiscência, né? Então, tem coisas pecaminosas disfarçadas, que eu falo que é o que pode te influenciar. Quando começa a se colocar na cabeça que você está daquele jeito, ultimamente o diabo tem colocado na cabeça das pessoas que estão com depressão. Não é pouco não, muita gente. Como assim, pastor? Por que depressão? Porque o diabo coloca uma agonia. Nós estamos aí há tanto tempo sem contato social, alguns podem, alguns não podem. Você vê um monte de gente se encontrando embalada, isso, aquilo lá, e o índice está caindo. Aí a gente não pode estar na igreja porque a prefeitura pode lacrar, e porque isso, porque aquilo, mas nós começamos a ter uma tristeza, e toda tristeza provém do diabo. Nós começamos a ter mágoa da pessoa que não nos visitou, e outras coisas assim. E essas coisas, elas começam a fermentar na nossa mente até que a gente cai. Na Bíblia fala uma coisa em Eclesiastes 10, né? Verso 1. Fala assim: igual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar um mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Que é isso? De estupidez, tá? Então, nós temos que entender a contaminação de uma forma dessa... tentar ver a longo prazo o que vai dar uma contaminação. E nós estamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa narrou que o parente dele, não sei qual, um sobrinho, alguma coisa assim, ele começou com um problema no dente, aquele canino, não, desculpa, qual que é aquele último lá, do juízo, né? E ele estava com um problema no dente do siso, que eu não falar juízo, mas siso, e ele ficou cego. Não, cego, ficou cego, porque teve uma inflamação, não sei o que houve, e ele ficou cego. Então, poxa, como começou? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso chama-se consequência de algo simples. E você já sabe disso aí, de algumas consequências de algo simples. São, fala-se assim, cuidado com as pequenas coisas, né? E em Tessalonicenses 5, 21, fala bem assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, hoje em dia não tem mais isso, porque vem tudo lavadinho, tudo bonitinho, né? Arroz vem lavado.
Antigamente tinha que se lavar o arroz, o feijão tinha que ficar catando. Hoje em dia ainda se cata feijão, mas é muito raro achar alguma coisa. Se cata feijão por costume. É muito difícil achar alguma coisa assim, pedrinha, muito feijão, já o negócio está bem superior, né? Até pouco tempo atrás sim, mas agora já é muito difícil, porque o beneficiamento já evoluiu, né? É lavado, tá? E o que acontece é que a minha função quando eu era pequeno não sou, né? Estamos falando novinho, né? Então, a minha função quando eu era novinho era catar feijão, né? E achar as pedrinhas e retirar as pedrinhas e coisas, feijão quebrado, feijão de baixa qualidade. E são pequenas coisas que a gente vê que lá no meio você não percebe. E aí quando você começa a ter cuidado, você vai ver que tem lá dentro, né? Então, quando você cata feijão, você separa os grãos bons dos ruins, com as pedras e outras sujeiras, né, para jogar fora. E só cozinha os melhores, né, selecionados. Da mesma maneira, nós não podemos separar o que é bom e o ruim e ficar com o ruim, e sim o que é bom. Então, muitas vezes nós tropeçamos em grandes pedras porque nos desviamos, porque nós não nos desviamos delas, né? Tropeçamos às vezes pequenos obstáculos que são desprezados e é preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Por exemplo, eu tenho um probleminha aqui no meu pé. Em 91, 92 mais ou menos, eu levei uma queda, eu quebrei os ligamentos do pé, todos os ligamentos. Ficou tudo, os ossos tudo soltinhos. E depois foi um longo processo para recuperar esses ligamentos que não se recuperam então perfeitamente, sempre vai ter sequela. E eu tenho um problema agora, eu viro o pé muito fácil, ele não tem firmeza, o pé direito. Ele não tem firmeza nenhuma, ele vira muito fácil o pé. Então a gente se preocupa em coisas grandes. Mas um desnívelzinho na calçada, sabe quando o cimento dá uma leve destronadinha assim? Aí quando você vai pisar torto, para mim já vira o pé. Então, mas às vezes eu não noto, porque não está à vista. Então, eu vejo coisas grandes, degrau, essas coisas assim, mas as pequenas coisas, né? Então, nós temos que refletir aí em algumas pequenas coisas. Tem uma vez eu até preguei sobre as raposinhas, que está em Cantares de Salomão, Cântico de Cânticos 2, verso 15, que fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Talvez você não tenha vivência no campo, com a agricultura, então você não nota uma coisa. Quando a vinha está em flor, tem uns brotinhos lá, cada brotinho daquele vai ser uma uva, né? O início de uma uva, um cachimbo, não sei como é que é. Nós fomos para Santa Catarina há pouco tempo, e lá tem a cidade que nós fomos, é cheia de macieira. Então tinha alguns pés carregados de flores e tinha um brotinho. Cada flor daquela seria uma maçã. É lindo, maravilhoso o negócio lá. E o que acontece é que tem gambá. Gambá não é o mesmo gambá americano, mas é um gambá que parece um rato, meio cachorro, não sei como explicar. Ele come as flores, né? E é a raposinha, pequenininho, indefeso, mas acontece que ele come as flores. Quando essa raposinha come as flores,
ela vai desfazer a colheita. Você não vai ter mais fruto, né? Então as raposas são bichinhos pequenos, aparentemente dóceis, por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Então, quando as parreiras já estão floridas, né, para dar as uvas, as raposinhas vinham, comiam as flores, os brotos e não davam mais frutos. Então, a raposinha representa os bichinhos de estimação, pecados de estimação, né, práticas que aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. Então, no futuro, você não vai colher aquilo que poderia ou deveria, né? O inimigo muitas vezes disfarça o pecado. Então, para enganar, se possível, os eleitos, está em Marcos 13, 22. Então, ele fala que no final do tempo, que é o tempo de hoje, ele não vai se preocupar em atolar a sociedade em coisas horríveis, porque já está. Ele vai enganar os eleitos. Então, ele vai começar a colher, comer as suas flores, quer dizer, tudo que você está dando sinal que você vai colher futuramente, ele vai começar a arrancar. Então nós temos que ter muito cuidado agora, no final das contas, porque nós vamos ser rodeados de armadilhas, a tentação, a provação. Queira ou não, as coisas são terríveis. Se você tem uma fraqueza, eu não sei qual que é a tua fraqueza, você tem a fraqueza. Sabe aquele lugar que você sempre está caindo? Que nem eu era muito nervoso, né? E tem um vizinho lá na frente que vocês estão escutando um som de fundo, talvez não, talvez sim, não sei como que está a captação do microfone. Ele tem aquele carro Loucuras do Amor. Ainda existe isso. E ele sai lá, de vez em quando ele fica o dia inteiro na rua com esse carro, tocando as musiquinhas dele. Por quê? Porque ele está testando o som. Na verdade ele gosta de fazer barulho. O meu pecado de estimação era, antigamente, eu ia lá e ia desligar o som dele. ia de um jeito ruim, né? Mas ele ia ficar sem o som dele, né? Então, né? Mas não é isso não, mas tem coisas que poderiam me pegar, sabe? Eu vejo que quando a gente baixa a guarda e a gente para de como que eu posso falar, vigiar o extremo, né? A concupiscência da carne é um negócio complicado, se você vai me entender. A concupiscência da carne é um negócio que ele vem com gostinho. Por exemplo, vamos dizer que você gosta de carro, moto. Você tem uma paixão por carro esportivo, moto. Vamos dizer a moto, né? Uma moto. Então, você começa a procurar na internet vídeos de moto. Entendeu? Aí começa. Corrida de moto, vídeo de moto, motocross, e faz lá a rampinha, opa, gostoso, maravilhoso. Ou carro, sei lá. Depende do que você gosta de moto. Por exemplo, velocidade. Então é corrida de moto, aquela moto, aqueles racha que tem na Fernão Dias aí, ou em algumas rodovias, que os caras chegam a 320 por hora. 360 por hora. 360 por hora é 360 por hora. Dá para entender isso ou não? Não, né? 360 por hora é uma loucura. Não é? É um negócio que, se você respirar mais forte, você perde a vida. Por quê? Porque você cai. Não tem a velocidade maior que eu cheguei na vida foi 200 km por hora com um carro. Um carro esporte. Pronto para isso. E quando você atinge 200 por hora, a estrada ela diminui por causa da velocidade. O teu ângulo da estrada diminui. Você está no meio da pista, parece que a pista é pequena. Porque qualquer reflexozinho que você faz dá uma grande
uma grande resposta. Mas ele, na visão mesmo, a pista começa a diminuir. Um carro a 360 por hora parece que ele está num barbante, parece. Não sei como te explicar isso aí, mas é o campo periférico, né? Ele diminui. Na nossa vida a gente tem que imaginar assim: quando a gente ama uma coisa dessa e a gente começa a ficar na adrenalina, na vontade de ter as coisas, você começa a assistir vídeos, a nossa vontade começa a ser semeada aqui, a concupiscência, a vontade. Então você começa a ter o gosto de ter aquilo. Não sei se você já imaginou isso. É a mesma coisa que acontece na pornografia, por exemplo. Quando você é um camarada ou uma mulher, tem muita mulher que assiste pornografia, começa a assistir a pornografia, o que acontece é que te cria um espírito de defraudação. Você começa a desejar aquilo e começa a fazer uma história daquilo. E aquilo vai se tornar verdade. Você vai desejar tanto que você planeja o dia daquilo. Estão entendendo? Você começa a planejar a queda. Porque começa a ser necessário para você. Você precisa daquilo. A mesma coisa acontece com comida. Se a pessoa fica 24 horas num vídeo de comida, vai acontecer que a pessoa vai querer comer aquilo. E não tem como. Se a pessoa assiste os filminhos lá daquilo que lhe faz mal, vamos dizer, se você gosta de um... Você já caiu na lábia de vendedor? Não. Treinamento de vendas. Por exemplo, você faz um curso de treinamento de venda. E existe um negócio chamado psicocibernética, então neurolinguística, né? Neurolinguística fala assim: você tem que notar o teu cliente. Se ele chega assim, entra na loja com o olhinho brilhando para alguma coisa, usa um carro novo, né? Então o vendedor fala assim: este carro, ele satisfaz sonhos. Este carro, ele é potente, ele é gostoso, isso, a tecnologia, você fala com ele, acontece, né? Pensa bem, eu estava assistindo uma reportagem daquele Jeep novo lá, não é novo, aquele Land Rover, não sei o nome dele lá, um carro caro aí, custa uns 600 mil mais ou menos. Para quem tem é barato, mas eu acho muito caro. 600 mil reais um carro. Ele vai ser um carro que vai se deteriorar logo. Porque é o seguinte, para você trocar uma correia desse carro, você tem que soltar 10 parafusos e a carroceria levanta. Só que você tem que comunicar com a fábrica, plugar o carro numa maquininha, que ele tem um sensor que você tem que comunicar que você vai abrir a carroceria dele para trocar tal correia. Aí você põe a matrícula, se você é capacitado para isso ou não. Se você for capacitado para isso ou não, a fábrica vai te dar uma autorização. Então ele vai falar com o carro que vai ser tirado da carroceria dele. Você tem que tirar toda a carroceria, fica só o chassi com os motores, com tudo lá. Aí você pode mexer no carro, porque ele é todo vedado, todo blindado, aquele capô lá de meio de enfeite. Você só consegue colocar água e mal consegue colocar o óleo, porque o óleo tem que ser também com ferramentas especiais. Então, entenda, quanto não sai essa manutenção para trocar uma correia, né? Só que quando a pessoa compra, o vendedor não fala disso não, né? Então, daqui uns anos, daqui 5 anos, esse carro vai valer quanto? Nada. Porque o preço cai muito, a manutenção é muito alta. Só quem tem pode comprar um carro desse. Quem compra um carro desse, a garantia da fábrica é de 5 anos. Né? Depois que esse cara usou o carro, ele vai vender antes que a garantia acabe. E aí quem compra vai pegar a bucha, que depois vai ter que consertar sem poder. Porque se você não avisa a fábrica, não é um cara especializado, não é o preço que o cara cobra,
e simplesmente a fábrica faz assim: esse carro vai ter que reprogramar inteirinho, mas agora não tem problema, não tenho parte com ele. Quanto não fica essa manutenção? Tudo tem uma consequência grave. E nós somos da mesma forma. Por exemplo, nós criamos uma vontade, mas nós não vemos as consequências. Então, tudo que alimenta a nossa concupiscência, vamos dizer, ele é bonito, ele tem um demônio. Não estou falando que tem. Entenda, ele não tem um demônio, mas o demônio que cria a vontade de você comprar umas coisas acima da média, né, e tal, por causa da tecnologia, porque o carro conversa com a carroceria, porque se uma roda fica um pouco levantada, ele acerta a suspensão para compensar não sei o que, o torque não sei das quantas. É a necessidade, eu preciso disso. Aí ele cria essa necessidade toda e o diabo coloca aquilo como se você precisasse mesmo. Tá entendendo? E aí, isso com tudo. A pornografia é a mesma coisa. O seu marido não serve mais, a sua esposa não serve mais. Para o jovem, eu preciso disso. Eu preciso disso. Isso aí é o que vai... eu não consigo viver sem. Consegue, filho. Consegue, porque tem muitos que viveram sem. Entendeu? E só que quando você excita de alguma forma, porque você vive, você está lá, né? Você se toca e coisa, você vai querer, filho, porque são sensações, é concupiscência, né? Então, tem coisas pecaminosas disfarçadas, que eu falo que é o que pode te influenciar. Quando começa a se colocar na cabeça que você está daquele jeito, ultimamente o diabo tem colocado na cabeça das pessoas que estão com depressão. Não é pouco não, muita gente. Como assim, pastor? Por que depressão? Porque o diabo coloca uma agonia. Nós estamos aí há tanto tempo sem contato social, alguns podem, alguns não podem. Você vê um monte de gente se encontrando embalada, isso, aquilo lá, e o índice está caindo. Aí a gente não pode estar na igreja porque a prefeitura pode lacrar, e porque isso, porque aquilo, mas nós começamos a ter uma tristeza, e toda tristeza provém do diabo. Nós começamos a ter mágoa da pessoa que não nos visitou, e outras coisas assim. E essas coisas, elas começam a fermentar na nossa mente até que a gente cai. Na Bíblia fala uma coisa em Eclesiastes 10, né? Verso 1. Fala assim: igual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar um mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Que é isso? De estupidez, tá? Então, nós temos que entender a contaminação de uma forma dessa... tentar ver a longo prazo o que vai dar uma contaminação. Se você vê, nós falamos no seminário de libertação sobre a mosca, por exemplo, a unção, né? Antigamente se usava uma tática e uma técnica, por exemplo, né, de unção. A unção com óleo. Não estou falando espiritual aí, entenda que eu estou falando, senão vamos falar um monte de abobrinha que eu falei e tal. Não tem na Bíblia assim, vai ungir os enfermos e tal, e visitar as viúvas, órfãos e tal. Ungir os enfermos. Se você entende sobre ungir os enfermos e visitar viúvas, é que tem uma coisa ligada a outra. O enfermo naquela época, pensa, a saúde era precária, a higiene era precária. Eles tinham muitas moscas, até hoje, naquela região da África, da Ásia, tem muita mosca. É exagero, é uma coisa exagerada. Por quê? Por causa do Egito, que Deus enviou a praga das moscas, e as moscas estão em algum lugar, onde? Espalhado na África. E estão lá. Então, você tem que entender uma coisa interessante, que eles usavam o óleo quando uma pessoa tinha feridas, né?
o óleo é ácido, né? E pastor, o óleo é ácido, por incrível que pareça, ele tem uma acidez, tanto que se você ficar com um óleo um tempo na mão, esses óleos de oliva, óleo, coisa assim, a pele vai ficar bem suavezinha, ela faz um trabalho. Tem umas propriedades ácidas no óleo que ele penetra na pele. E a mosca não gosta. A mosca não gosta. Então o trabalho dos bons, das pessoas boas naquela época, que ninguém queria fazer, porque tinha um mandamento entre os judeus: quando uma pessoa tiver uma ferida e ela tiver molhada ou saindo alguma secreção dessa ferida, não toca neste camarada. Por quê? Porque era um mandamento assim. O mandamento era assim para que não se contaminasse, porque o sangue transmite vírus, bactéria, doença, e não se sabia a doença que o cara tinha, uma infecção e tal. Então, Moisés falou assim: quando uma pessoa tiver um fluxo de alguma coisa no corpo, não toca. Então, a ferida, se você entende, ela tem aquela secreção, né? Os glóbulos brancos vão lá e tal, elas englobam a sujeira e tentam carregar para fora, que é o pulso, tá? E, poxa, se o judeu era proibido tocar nessas coisas, existiam pessoas que se voluntariavam para cuidar dessas pessoas, porque senão ia morrer todo mundo. Não, tá. Então essas pessoas iam lá e se sacrificavam, não morrer, mas eles estavam expostos a uma doença. Eles iam lá com óleo e ungia essa pessoa, cobria de óleo essas pessoas, para elas não serem tocadas por moscas, né? Até foi colocado a Tamires colocou no seminário de libertação o que a mosca coloca na ferida, que são ovos. E esses ovos depois eles se alojam dentro da ferida, e aí cria as lavas, e as lavas geram mais insetos e pode matar uma pessoa, contaminação muito grande, e pode dar muitos problemas, né? Então as pessoas ungiam também pessoas que o simbolismo de ungir a cabeça não era qualquer um, porque não era barato não. Hoje você tem prensas fáceis aí, naquele tempo era tudo manual. E o óleo, quando unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mosca significa uma coisa chamada maldição, perturbação. E quando você ungia a pessoa, ela ficava sem perturbação e ela estava em paz, né? Então, porque as moscas não sentavam mais em cima do cara, fica no cabelo, né? Você já assistiu o filme da África? Eu falei isso na segunda. Você vê o boi lá, de longe tudo bem, o leão, vê ele pertinho, ele está com o rabo lá, está passando a mão, muita mosca entrando no nariz, no olho, na boca, na orelha, e aquelas moscas, por isso que morre muito animal com bicheira, né, que a Tamires falou. Assim é Satanás, né? Ele manda as moscas, são coisas muito pequenas. Sabe o que é uma mosca? Uma pessoa que fala para você muita coisa, para você pensar do jeito que ela quer, ou pensar do jeito que o Satanás quer, perturbar tua mente para você ficar triste, sem esperança. Ele faz o que você imagina, ele faz. E não tem explicação lógica, você entendeu? A pessoa fica lá, você começa a sua mente vagar. Tem um monte de transmissores de Satanás, né? Um monte que ficam todo o tempo, em vez de focalizar no reino, fazer você focalizar em outra coisa. Até na igreja, pô.
Então são pessoas vazias, são pessoas traumatizadas, são pessoas melancólicas, são pessoas problemáticas, que elas não se conformam que o mundo todo está bom e eles não. Como eles não enxergam o Evangelho e a vida, eles nem entenderam o Evangelho até hoje, muita gente não. Na quarta que vem eu vou ver se eu faço isso de explicar novamente o que é o Evangelho. Mas ela, já que ela não consegue, ela quer tirar o outro, porque ela não está bem. É muito estranho isso aí. Então, será que tem alguma mosca na tua orelha fazendo você pensar do jeito que de ficar perturbado? Pensa bem, quando tem uma mosca perto, um mosquito, não, pernilongo, desculpa. Você reparou uma coisa? Você vai para uma casa de campo descansar. Que dia você está, nossa, tiro umas férias e vou descansar. Aí você chega numa casa de campo amanhã. Eu programei que eu vou acordar cedinho para a gente pegar e visitar tal monumento, uma pedra, uma cachoeira. E aí de noite vem o pernilongo e fica. O pernilongo, ele é complicado. Lógico que ele traz doença e tal, mas o que mais perturba é o barulho dele, né? O picado não é tanto, mas o barulho dele é um inferno. Você não dorme, porque teu corpo quer pôr ele para fora e você fica perturbado. O barulho pode ser muitas vezes aquilo que atrapalha a tua paz, né? A pessoa fala. E aí você vai ficar nervoso, você vai ficar perturbado até que você consiga matar o pernilongo. Nós perdemos o foco de dormir e no outro dia acordar cedo para ver a cachoeira. Então você vai estar mal, você fala, não dormi nada, vou descansar mais um pouco, perdeu aquele tempo, perdeu a bênção da cachoeira. Acorda um pernilongo, né? Não sei se tem pessoa que é assim, né? Será que nós estamos perdendo tempo com coisas e nós estamos com coisinhas pequenas fazendo a gente perder o foco do caminho verdadeiro? Eu dou uma explicação do Evangelho para os novos, eles entendem tão fácil, e os velhos não. Os novos, eu explico sobre o pecado. Então, eu já expliquei na igreja milhões de vezes, e eu vou ter que explicar várias vezes ainda, que você não percebe o pecado. O pecado ele é muito amplo. Se você analisa a Bíblia, Jesus ensina a não ser um religioso e ter regras de pecado. Tipo, isso faz mal, isso não faz mal. Isso é um pecado. Vamos julgar. Será que isso é um pecado? Aí fica aquela comissão, né, parlamentar. Não, isso de acordo com a palavra, em Êxodo não sei o que, tal, isso é pecado. Isso, de acordo com isso aqui, ainda não é pecado. Eu tenho que aconselhar muitas pessoas, né? E eu sou um cara meio carrasquinho em algumas coisas, né? Quando uma pessoa vem pedir um conselho, eu vou na palavra e falo o que ela tem que fazer. E ela fala, mas isso não tem na Bíblia, pastor. Eu falo, não, tem na Bíblia, mas tem na vida. Se você imagina uma coisa assim, tem coisas que, quando você começa a colecionar algumas coisas e tal, às vezes você não vê o mal daquilo. Daí uns anos você está vivendo em função daquilo, e aquilo se torna o ideal. Você tem uma pessoa que coleciona discos de vinil, e ele coleciona disco de vinil. Só que a coleção dele, quando uma pessoa fica obcecada por essas coleções, não para. Ele teve que alugar um galpão para colocar os discos. E aí o gasto dele para manter isso é muito grande. E ele não vê o mal, ele é colecionador. Só que ele não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Ele não ganha.
Então começa a ter problemas. Mas ele gosta, aquele gosto de mostrar que ele tem uma coleção, né? Diferente, né? Quando se restringe a alguma coisinha, mas a pessoa cria um gosto gigante pela coisa, domina. Mas ele não viu isso no início, onde ia dar isso, né? Alguns até imaginam. É pecado? Depende. Afetou a esposa dele, afetou os filhos dele, afetou tudo. Porque ele trocou a família por disco de vinil. Não estou brincando, saiu na televisão a reportagem dele que a mulher dele abandonou ele, né? Mas ele tem centenas de milhares de discos, só que não tem mais família. É pecado colecionar discos de vinil? Para ele, você está entendendo? O que acontece é terrível e a gente não percebe quando está entrando alguma coisa. Um gosto. Tem um conhecido que ele morava em São Bernardo, num prédio de apartamento. E ele trabalhava com a gente lá na época, né? E no local que eu trabalhava. E esse camarada comprou uma luneta. Ele comprou uma luneta que ele queria ver as estrelas, né? Uma luneta e tal, comprou a luneta. E essa luneta, ele começou lá a ver as estrelas, e ele começou, sem querer, passou por um apartamentinho, opa, achou alguma coisa interessante lá. Ele viu um ângulo perfeito que ele via uma mulher se trocando. Davi, lembra? Tá. E aí ele começou a ficar direto naquela luneta. E não se conformou só em um apartamento, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Aí alguns já era praxe dele, já tinha horário, já tinha um jeito. Isso tem um nome, é voyagerismo, voyager. Esse camarada ele começou a ficar numa situação tão ridícula que ele não conseguia mais trabalhar. Ele teve que abandonar o serviço porque ele não conseguia se controlar. Falaram de ajuda psicológica, falaram de um monte de coisa, mas não adiantava mais. E ele comprou uma luneta só. A luneta foi pecado? Foi. Tá entendendo? Ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma queda. Tem pessoa que começa a trabalhar e o trabalho se tornou pecado, porque ele abandonou tudo. Pecado do trabalho. Ele está dando mais valor para a família, para tudo. Tem pessoa que o carro é pecado. Tem pessoa que a moto é pecado. Tem pessoa que qualquer coisa é pecado. A comida, né? Tem pessoa que, olha, não tem lógica de onde entra o pecado. É muito sutil. E ele entra como uma raposinha comendo o broto, o brotinho, aquilo que brilha os seus olhos, né? Que nem quando a gente está passeando, que nem eu falei sobre Santa Catarina, existia muitas árvores que era sequinha. E nós passamos por um lugar que as árvores estavam todas floridas, lindo, maravilhoso. Flor de maçã é lindinho. Eu não sei se aquela estava adiantada ou atrasada, acho que é atrasada. Não, adiantada. Porque não é tempo de maçã, vai ser tempo de maçã. E o que estava acontecendo é que aquela árvore estava florida, é linda, maravilhosa. E para ter fruto tem que florir. E às vezes o Satanás está enxergando a tua florada. Ele gosta de comer a tua florada para que você não dê fruto. Se você entende sobre o Espírito Santo, uma pessoa, eu cheguei a uma conclusão que se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo, ele não vive.
ele vegeta. E então quando você percebe, e eu fiz esse estudo aí sobre o Espírito Santo domingo, se você não tiver amor, gozo, paz, felicidade, bondade, tal, misericórdia, e domínio próprio, e longanimidade, é sinal que você não tem Espírito Santo. Ó, pastor, por quê? Porque uma pessoa que não tem essas coisas, ele tem as outras, que seja as obras da carne. A carne domina, faz. E aí, então entenda, quando você começa a florescer essas flores, o fruto do Espírito começa a florescer já, quando Satanás percebe que você vai ter amor, quando Satanás percebe que você está exercitando o domínio próprio, quando Satanás vê que você está tendo longanimidade, quando Satanás vê que você está tendo bondade, sabe o que ele fala? Né? Quando você tem bondade, por exemplo, você vai determinar um tempo para ajudar umas pessoas, aí ele manda Satanás falar com a tua família, falar com teus amigos. Você é otário, rapaz, você fica ajudando aí, ó. Te chamam para fazer mudança, aí você vai. Você chamam para fazer não sei o que, você vai. Ah, te chamam para fazer não sei o que, você vai. Você ajuda aquela pessoa só pronta aí você vai ajudar. Pastor, você perde tanto tempo com aquela pessoa que toda hora está caindo. O Satanás não deixa, não quer que você dê fruto. Então ele vai te influenciar para você parar de dar fruto. Ele come o bruto. E aí você volta a ter o quê? Aquela pessoa só dá dor de cabeça, para que eu vou querer? Aí a pessoa vem e você fala assim, quer? De novo, cara? Né? Então você é diferente. Você não vai olhar com misericórdia já para a pessoa. Entendeu? Eu estou falando resumidamente, mas é amplo esse assunto. Estuda sobre frutos do Espírito e aonde Satanás começa a comer fruto. Vamos dizer que você fosse ser uma pessoa muito influente na igreja, muito. Você ia cooperar, a palavra ia ser grande na tua boca. Lembra bem, o tempo está passando, estou falando a longo prazo. Olha, nós começamos a igreja faz 15 anos, 16. Passou tão rápido, né? Eu tinha 40 e poucos anos, tenho 60. Logo eu vou ter 80. Você nem vai querer ouvir eu falar. Vai ter que ter pessoas sucessoras. A obra cresce. Eu tomei uma posição assim de expandir a obra, não com crente velho, não chamo de pessoas crentes, nem de igrejas. Eu quero que nunca ouviu a palavra e vou atrás dessas pessoas. E eu teria que colocar uma pessoa para cuidar dessas pessoas, concorda? Espalhar líderes bem feitos, firmados na rocha. Vamos dizer que você ia ter um grupo para você cuidar, mas você comprou uma moto. Agora, você não tem muito tempo para a palavra, porque você tem que se divertir com a moto. E a moto passa. A moto é um tempo. A moto estou dando um exemplo, hein? Não sei nem se alguém comprou moto, por favor, hein? Eu não soube de ninguém que comprou moto. Mas às vezes a moto veio para te comer o broto do teu fruto do Espírito. Vamos dizer que você começou a ganhar dinheiro. E o dinheiro começou a comer o fruto. Vamos dizer que você arranjou um emprego. E esse emprego vai comer o teu fruto. Vamos dizer que você casou-se. E o casamento vai comer o teu fruto. Né? Como que aconteceu na igreja? Muitos. Você começa a namorar. E o namoro comeu o teu fruto. Né?
veio uma leva de pessoas de fora para levar os que estavam dentro. Muitos comeram os brotos, né? E acabou o fruto. E eu não posso fazer nada, né? Então, o que está comendo o teu fruto são pequenas coisas, você não percebe. Você não percebe. Só que depois você vai morrer. E aí, na Bíblia fala assim, que nós vamos chegar perante Deus e nós vamos falar assim: ô Senhor, tudo bem? Eu curei enfermos, expulsei demônio, né? Isso aí, Deus fala assim: inútil. Serve inútil. Ah, mas eu preguei da tua palavra. Serve inútil. Você não viveu do meu espírito. Queria que você entendesse que quando você chegar nos 60 anos, você vai falar assim: quanta raposinha na minha vida, quanto tempo perdi, e quanto que eu desviei a família, quanto que eu desviei as coisas. Raposinha, quantas moscas me perturbaram, quanto tempo eu perdi ouvindo as moscas. Você está entendendo, né? Então tá. Pequenas coisas, pequenas coisas. Talvez uma mosca dessa, você ia ter uma vida tão perfumada e uma mosca vai cair no teu frasco e vai cheirar podre. Entendeu? Pô, vigia. Não vamos se deixar levar pelas pequenas coisas. Tinha pessoas tão atuantes na igreja e no passado e hoje começam a julgar. Será que o julgamento não é uma grande mosca ou um grande pernilongo? Ou vamos direcionar nosso foco, chega de brincar de ser crente e vamos buscar o reino da melhor forma. E a melhor forma é: nada pode comer os meus brotos. Nada. Diretamente para o reino. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Sobre ti resplandeça a luz do Senhor. Que você fortifique exatamente a tua videira, para que dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Senhor, entra na mente dessa pessoa que está me ouvindo hoje. Que ela analise sua alma, seu espírito e consiga, Senhor Deus, retirar tudo que atrapalha. E que eu peço hoje, dá vida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai fundo, seja uma árvore frondosa com muitos frutos. Deus te abençoe.